Olá, eu sou Mônica, do Despertar Sabedoria Intuitiva. Hoje eu estou aqui para fazer uma reflexão acerca da solenidade de Pentecostes, que é um momento especial, celebrado por várias pessoas cristãs e também não cristãs, no sentido de não seguir a fé católica, mas que creem nesta força poderosa que é o Espírito Santo. Então, e trazer uma relação sobre alguns arquétipos do tarô, de alguns oráculos, que correspondem a este momento de colheita, no momento da vida da gente. Hoje, sobretudo, é um momento de merecimento, a vinda do Espírito Santo por um grande plantio, né? O plantio feito por nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que isso tem a ver com o despertar da sabedoria intuitiva? Eu desde cedo falei que aqui é um canal que eu trago informações, trago direcionamentos, aconselhamentos à luz do que as cartas e os oráculos trazem, mas também à luz do que é a minha vivência de fé. Então, dessa forma, hoje eu queria trazer, muitas pessoas sabem, obviamente, mas fazer a relação da festa de Pentecostes com o oráculo parece até uma coisa assim surreal ou imaginária, uma coisa que não tem fundamento, não tem nada a ver. Eu trago o seguinte: antes, século IV, da vinda de Cristo, os gregos mudaram o nome da festa da colheita, ou semanas que celebravam a colheita, de todos os dons que eram dados por Deus para plantio, para o seu trabalho. A partir do século IV, passou a ser chamado de festa do Espírito, né? Como um Pentecostes. O Pentecostes não foi uma coisa que foi criada por nosso Senhor Jesus Cristo. Embora Deus humanado, embora Deus em forma de homem, e eles fazem uma unidade em três, Jesus Cristo prometeu a vinda do Paráclito, do nosso intercessor, como uma forma efetiva. Mas, obviamente, que o Espírito Santo já se manifestava no Antigo Testamento, muito antes da vinda de Cristo, com os profetas. Era através dele que os profetas ouviam o que Deus queria, uma total sintonia em um despertar. Aquele que se coloca diante de Deus está aberto a ouvir o seu chamado. E nesta atmosfera, nesta celebração, nesta liturgia, que é o modo operandi de cada religião, aqui não falamos de religião, falamos de espiritualidade, a nossa forma como a gente lida com isto, com o nosso sagrado. Jesus Cristo, depois de receber o seu chamado, de se colocar diante de Deus e sendo aquele predileto, preferido, à luz do Espírito Santo, abraçou a sua fé, seguiu o seu chamado, a sua missão de vida, a sua missão de alma e se entregou. Cremos, de fato, que foi baseado a partir do Espírito Santo, que ele é ungido e é o Filho de Deus. Ponto. E o que isso tem a ver, Mônica, com as cartas do oráculo? Ora, se nós chamamos os arcanos maiores de cartas universais, ou seja, aquelas que se relacionam diretamente com a espiritualidade, vontade soberana de Deus, do universo, da centelha divina, do Criador, nós podemos relacionar os arcanos maiores com algumas situações baseadas na celebração de hoje de Pentecostes. A chama, o fogo abrasador, aquele que incendeia, aquele que faz a gente mudar de rota, aquele que nos inquieta,
a gente pode relacionar com alguns arquétipos, como a carta da força, que é a força do próprio espírito, aquela força que mata o nosso ego e que alimenta a nossa alma. A gente pode relacionar também o arquétipo da torre, como um momento em que o homem velho cai para que o novo nasça. Tudo isso é fruto da ação do Espírito Santo. Os nossos 7 dons, os dons e mais dons que o Espírito Santo derramou. E o que é que se celebra hoje, né? Uma abundância, uma celebração da abundância. Pentecostes nada mais é do que você celebrar a abundância de Deus em nossas vidas. Então, nós temos vários dons, que não são só os nossos profissionais. O dom de amar, o dom de escutar, o dom de servir, a nossa força, a nossa fortaleza, né? O direcionamento espiritual, a escuta. Então, dentre esses 7 dons, a temperança, que é a paciência, tudo é treinado no sentido não para fingir, não é treinado, é exercitado na realidade. Quanto mais a gente se aproxima, mais o Espírito Santo fala e responde em nós. É preciso uma abertura de coração. Estando fechadas as portas, por medo, nós nos trancamos, assim que começa o evangelho de hoje, nós nos trancamos nos nossos medos, nas nossas certezas, nas nossas dúvidas, no nosso egoísmo, e muitas vezes não abrimos o nosso coração para a ação de Deus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo chega e que ele transforma todas as coisas, tudo se torna novo. Então é abrir as portas do coração, deixar o Espírito Santo agir. E de que forma os oráculos podem nos ajudar? Independente de querer saber futuro, não é isso. O oráculo faz com que a gente, ou o tarô, comece a se descobrir em que ponto eu estou agindo de acordo com a ação do Espírito, em que ponto eu estou deixando a minha vaidade ser mais forte do que a vontade que Deus está também revelando no meu íntimo, como minha intuição, insight, sexto sentido, perdão, aqui é o período de fogos, e de vez em quando vai ter barulho de fogos nesse período próximo a junho. Então, assim, o que a gente faz, isso aí também é um toque de uma trombeta. Podemos dizer que quando chega a carta do julgamento, é a trombeta, né? É o momento em que Deus anuncia a chegada de algo grandioso. Então, tudo isso tem ação divina, tem mão divina, não foi feito à toa. Não podemos tomar o oráculo como Deus, mas ali ele age sim, a espiritualidade. Se eu falo do fogo abrasador, da pomba da paz, por exemplo, que as pessoas têm um arquétipo que imaginam que o Espírito Santo é uma pomba. Não. Uma pomba é um sinal da presença, assim como a gente vê um arco-íris, a gente imagina que é um sinal da aliança que Deus fez com a humanidade. São arquétipos, mas o Espírito Santo já se manifestava, falava através dos homens, falava através das pessoas, mas de forma esporádica. Qual é a diferença com a vinda de Jesus Cristo e o Pentecostes, ao qual celebramos hoje na contemporaneidade? É porque a partir de Jesus Cristo, com a vinda do Filho de Deus, do Deus humanado, o Deus que se faz homem, o Deus que encarna em um ser e mostra como é que se ama incondicionalmente, a partir dali, o Espírito Santo se derramou sobre toda a humanidade, não só mais aos eleitos ou profetas de determinadas épocas, e essa sabedoria, que era restrita para alguns, passou a estar disponível para todos nós. Alguns se lançam de forma mais amorosa, mais aberta, mais espontânea, mais intuitiva a essa ação do Espírito Santo, a qual nós chamamos de espiritualidade. E sem nenhuma medo de dizer que seja blasfêmia para alguns, a espiritualidade é a forma como o Espírito Santo age, onde quer, com quem quer e como quer, para quem quer. E ele não
escolhe por título, por riqueza, por cor da pele, por beleza. Não, o espírito se manifesta da forma que ele quer. Deste modo, a espiritualidade sendo sua, sendo minha, a fé sendo sua, sendo minha, nós podemos manifestá-la da forma que nós quisermos. E como quisermos, desde que a centelha seja a mesma, a fonte seja a mesma, a mônada seja a mesma, o fogo abrasador, todo o ar de paus, todo o cajado de Moisés tem relação com a criação, com o novo, com a espiritualidade, com a conexão divina. Então, desta forma, a gente não pode, de forma alguma, taxar que aquela ideia que vem à mente de um foi o Espírito Santo, porque ele está em determinada igreja, determinado templo, determinado centro ou determinado terreiro. Não. O Espírito Santo se manifesta através de várias formas para que as pessoas também compreendam de várias formas. Se compreendemos o universo como um todo, se compreendemos o cosmos como um todo e que fazemos parte deste todo, obviamente, como falavam em línguas no passado, agora também o Espírito Santo se manifesta através destes dons para as pessoas que estão dispostas a escutá-lo. Então, a reflexão de hoje é um momento lindo de toda vez que a gente olhar o oráculo ou for aprender uma determinada leitura de carta, independentemente de querer saber sua vida amorosa, profissional ou não, saibam que a vontade de Deus, quando cai uma carta, seja de um arcano maior, começando pelo louco e terminando pelo mundo, passando ali pelo julgamento, pela justiça, passando ali pela força, passando ali pelo arquétipo da manipulação, que é o nosso lado sombra, o arcano 15, passando também pela introspecção do eremita. Cada coisa ali está querendo nos dizer algo. Enquanto católicos, cristãos de denominações diversas, ou irmãos que praticam a doutrina espírita, ou outra religião de matriz africana, não tem problema nenhum você se centrar ali naquele período, ficar no seu período sabático, ou você vai fazer seu retiro espiritual, ou você vai buscar um aprofundamento, ou você vai buscar um aconselhamento, um passe, seja lá o que for. De alguma forma, você está se colocando na condição do eremita, que é aquele que busca, é aquele que está sentindo no seu íntimo um chamado. Então, esta minha reflexão, que eu gosto, não apareço muito aqui, mas mostrando o rosto, é quando o Espírito Santo me motiva a falar. É quando eu venho cheia desta motivação, relacionando as coisas da minha vida. E eu digo mais, é preciso se debruçar as coisas e quebrar mais uma vez crenças limitantes. Crenças limitantes. A forma como você se relaciona com aquilo que você professa é importantíssimo para que você aprenda a respeitar o que você sente, o outro e lançar ao mundo. Então, hoje é um dia que se celebra Pentecostes, mas que a gente não esqueça que no passado era a festa da colheita. Então, quando cair sua leitura 10 de copas, é um momento de colheita emocional, amorosa. Quando cair ali o 10 de ouros, é uma colheita material. Todo o âmbito da matéria, dinheiro, casa, prosperidade, saúde, fartura na sua mesa. E aí a gente tem que celebrar. Mas tudo isto vem a partir daquilo que plantamos. E eu sempre falo nas leituras que eu faço, a gente não vai colher abóbora se a gente plantar caroço de jaca. A gente vai colher aquilo que plantou. E para cada coisa que a gente planta, tem um período certo, que é a carta da temperança, para esperar, a paciência, a maturidade, o crescimento, a evolução. Então, dentre os dons
do Espírito Santo, que são derramados e foram e estão agora de forma efetiva, tem a fé, a bondade, né? Tem o discernimento, a sabedoria. Sabedoria, a gente pode buscar a sacerdotisa, a gente pode buscar o hierofante. Então, dentre os 7 dons, as cartas todas dos arcanos maiores, ali estão os dons do Espírito Santo. Então, vamos ter mais respeito, mais cuidado, mais amor, mais carinho, quando a gente olhar a leitura de uma pessoa que para, que estuda e que linka aos fenômenos de ontem, de hoje e de sempre. Dá para linkar com tudo, porque o universo é único. O modo de conceber que é diferente. Eu vou tomar esses fogos como uma celebração para contextualizar a festa de hoje. Mais uma coisa, nas leituras diz que nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos como pedir, nós não sabemos o que falar, nós não sabemos como falar. Aí aí Jesus Cristo diz assim: pede ao Espírito Santo, que ele vai estar para lhe direcionar vai lhe dar sabedoria, ele vai lhe dar entendimento. Não queira fazer sua própria defesa. Peça ao Paráclito, olha que coisa mais linda, peça uma sabedoria, conecte-se com seu eu superior, e ali ele está. O Espírito Santo não está lá. A pomba é uma forma de mostrar que o Espírito Santo faz parte como um elemento ar. O fogo abrasador, que também encantou Moisés e que também é para mostrar que faz parte, que queima o nosso coração, o elemento fogo. Nas profundezas, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. É uma forma de você também entrar no arcano, no arquétipo das águas. E também o de copas, que é se derramar no amor divino. O Espírito Santo nada mais é do que o amor de Deus materializado em Jesus Cristo e em cada um de nós. O Espírito Santo é uma energia que não pode ser olhado dissociado de Jesus Cristo, nem tampouco da divindade. É algo que está junto. Então, cada um carregue em si aquilo que mais lhe ressoar. Quando não souber o que pedir, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ouvinde, centelha divina, enchei os corações de vossos fiéis. Ouvinde, eu superior, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Tem várias formas de você pedir e você será atendido. Boa sorte, um feliz domingo de Pentecostes para vocês e para mim também. Gratidão.